Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus vos abençoe ricamente. Nós temos a Bíblia como a Constituição Divina. Se todos não têm, nós não podemos mudá-los. Mas aqueles que têm devem observar o que ela diz, porque ela ensina todas as coisas. Assim Deus deixou para nós tudo escrito, os deveres de cada um. Por exemplo, em casa, na igreja, os deveres dos pais, dos filhos, dos patrões, dos empregados, dos juízes, dos policiais, dos políticos. Estão vendo? E nós devemos compreender que também os deveres do marido e da esposa. Então, o que compete a nós é observar seus ensinamentos. Conforme já falamos naquela programação, a Constituição, ou Constituição, o último versículo do livro de Juízes. E naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que queria, conforme ele pensava. Então não tinha um regulamento. Mas Deus instituiu para nós. Então hoje nós temos todas as coisas nuas, patentes diante dos nossos olhos. Então vamos enumerar algumas coisas aqui. Qual que é o dever? O dever das pessoas na igreja. A igreja tem o dirigente, o pastor, tem a junta de diáconos, quando se tem, né, que às vezes não tem condições de ter, não tem problema, cada um cuida do outro, e assim sucessivamente. Mas qual que é o dever do pastor? Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, Pedro escreveu na primeira carta 5, verso 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Então vejam bem que você sabe o que é torpe ganância. É amor exagerado ao dinheiro, tem que ficar rico, tem que juntar um tesouro na terra, não é? Mas não é assim que a Bíblia ensina. Se vocês estão fazem assim, porque está errado. Não obedecem à Constituição. Então são transgressores. Sabem que devem fazer as coisas certas, mas faz errado. Então estão prevaricando. Não como dominadores dos que já foram confiados, dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo de fidelidade, de amor, de honestidade, de pureza. Estão vendo? O que a Bíblia ensina? É isso alguma coisa errada? Você pode analisar se a Bíblia é correta ou não. Agora vamos falar um pouquinho também agora sobre a casa, os deveres de casa. Que seria dos pais, dos filhos, dos maridos, das esposas. Estão vendo como que a Bíblia é completa? Então vamos começar com Efésios, capítulo 5. Você pode ler a partir do verso 22. Os deveres domésticos. Então, vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Salvador do corpo. Mas não é o chicoteador do corpo? Não, salvador do corpo. É aquele que cuida. Então você acha que você é o cabeça, então seu corpo você pode tratar de qualquer jeito, porque é a mulher? Então você é um transgressor
da Constituição, você está passivo à correção de Deus. A mulher é o vaso mais fraco, então você vai abusar da sua força, palavras escaridosas, espancamentos. O que você se torna? Um falso marido. Você não é marido. Então, falsos pastores. Não é um pastor de verdade. Então, o que acontece? A igreja, o evangelho é manchado pelos falsos pastores, porque eles não obedecem à Constituição de Deus. A família é manchada, tem que existir a lei para prender o marido, para obrigá-lo a pagar pensão do filho. Mas isso é o mundo de Satanás. Porque não pode, esse aí não é um cristão, porque não obedece à Constituição de Deus. Agora, como devem ser os maridos? A mulher submissa, né? Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pronto. Então o marido se entrega pela mulher. Esse é o dever dele. Mas ele não quer fazer o dever dele e quer que a mulher faça o dever dela. Que desentendimento é esse? Que baderna que vira isso? Deus colocou as coisas certas. Às vezes nós não obedecemos. Agora vamos ver um pouquinho sobre a obrigação dos pais e dos filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É justo que você obedeça a seus pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você acredita? Você faz isto? Como filhos? Agora vamos ver os deveres dos pais para com os filhos? Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Para aí, não provoque a ira ao seu filho, ame-o, provoque amor, paz, alegria, busque compreensão. Estão vendo como que as coisas são fáceis se nós praticarmos o que a Bíblia ensina? Então o lar se torna realmente um lar e não apenas uma casa. Porque casas são paredes, banheiros, cozinhas, salas, quartos. Mas lar é aconchego, é compreensão, é amor, é fidelidade, é respeito recíproco. São palavras brandas, dóceis, é o lugar de descanso. Mas será que fica só nisso? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre os patrões e empregados? Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais aos vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Puxa, o patrão vai ficar feliz com um empregado desse, hein? Vai querer todos assim, né? Mas vamos ver se você é um patrão segundo a Bíblia? Então vamos lá? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso Senhor. Ele está no céu e para com ele não tem acepção de pessoas. Não, eu tenho dinheiro, eu pago o meu empregado e eu posso fazer o que quiser. Deus não tem acepção de pessoas. Você deve ser justo, honesto para com ele, deixando as ameaças. É porque falta serviços, então se explora a mão de obra dos menos instruídos, né? Depois, quando chegar a hora de você acertar com esse senhor, você vai fazer o quê? Eu não sabia porque você não quer saber, porque ela está disponível para todos.
Você pode dizer, eu não sabia que a Constituição dizia isto. Quantos já me disseram isso? Você não quer saber, então leia. Para isso ela está disponível para todos os cidadãos. Para isso a Bíblia está disponível para todos os lares, todos os pais, todos os filhos, todos os patrões, todos os empregados, para todas as autoridades. Estão vendo? E dos policiais? Eles têm direito de abordar uma pessoa? Tem. Mas quando aqueles policiais perguntaram para João o que eles deveriam fazer, o que será que João lhes respondeu? Como eles deveriam tratar as pessoas às quais eles estavam dominando? Uma das coisas que João instruiu é estarem contentes com o que ganham e não subornar. Estão vendo? É abuso de autoridade? Aí qualquer coisa, então, é desrespeito à autoridade. Mas vejam bem que a Bíblia instrui a todos como devem ser, como se deve agir em qualquer situação, em qualquer momento. Veja bem uma casa sem uma ordem. O que vira? Liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade sem dever, sem responsabilidade é a desgraça. É a perversão da liberdade, ela se torna libertinagem. A liberdade tem que ter ordem. É ordem e progresso, não está escrito na bandeira? Ordem e progresso? Exatamente. Agora, e como se deve ser a nossa conduta em relação às autoridades? Será que a Bíblia também ensina? Ensina. As autoridades são constituídas por Deus, para que então nós possamos, de alguma forma, contribuir para o bem. Faça o bem, não terás temor da autoridade, será louvado por ela. Então, desta forma, nós prosseguimos. Então, a coisa da harmonia. Agora, por que se levantam contra isto? Contra a Bíblia? É porque são a oposição a Deus. Se dizendo sábios, estão se tornando loucos. Buscando aquilo que não perderam, né? A minha mãe costumava dizer assim, procurando chifre na cabeça de égua. Uns ditados antigos que tem hoje a gente compreende direitinho o que quer dizer aquilo. Por que se levantam contra? Porque nós ficamos com a Bíblia, que é a Constituição. Então, mais uma vez eu digo, fique com a Bíblia, você não precisa de instrução de mais nada, a não ser as instruções da Bíblia. A obediência a essa Constituição divina produz vida, produz alegria, produz paz, produz regozijo. Eu estou vos falando isto, alguns amando, mas outros odiando. Por quê? Quando Jesus estava falando aquilo que deveria ser dito, enquanto uns se alegravam, outros rangiam seus dentes, queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Porque quando nós ficamos com a verdade, nós temos consciência de uma coisa. O inferno e seus súditos se levantam contra nós. O dia que você se posicionar pela verdade de fato, tenha consciência disto. O inferno e os seus súditos vão se levantar contra vocês. Mas tem uma coisa que não pode ficar sem a gente dizer. Mas também tenha certeza, porque temos certeza de que Deus está
conosco, está em nós e Ele é por nós. Se o inferno se levanta contra você, você tem o céu a seu favor. Agora, por que se levanta contra a palavra? Não é contra mim quando eles levantam, porque eu não estou dizendo coisa minha. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz para os pais, para os patrões, para os filhos, para os maridos, para as esposas, para os policiais, para os políticos, para os juízes. Estão vendo? Porque o juiz deve ser reto. O juiz não pode aceitar suborno de forma alguma. É desta forma. Deus diz para os juízes: assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, e não façais violência, nem derrameis sangue inocente. Estão vendo? Para tudo a Bíblia tem a norma, o nosso dever. O que podemos fazer? É observar, conforme o Salmo 119, não me lembro o versículo. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Observe a palavra de Deus, criança. Observe a palavra de Deus, adolescentes, moças, moços, maridos, mulheres, policiais, políticos, juízes, patrões, empregados, principalmente vocês, pastores, gananciosos, arrogantes, e depois ninguém pode falar mal dele, porque diz que era ungido de Deus. Cadê a unção de Deus para você obedecer às Escrituras? Deus vos abençoe ricamente, vos fortaleça, ilumine cada um na sua função. Em nome de Jesus Cristo, amém.